Eu sempre digo que o segredo do inglês está nisso aqui. Se você consegue dominar isso aqui, você consegue fazer qualquer pergunta em inglês. Bora descobrir o que é então? Meu nome é Bruno Calmeto, eu morei por mais de 11 anos nos Estados Unidos e estou aqui para ajudar você a se tornar fluente em inglês. Gente, eu sempre digo aos meus alunos, desde a primeira aula, que o segredo do inglês está na inversão e WH. Vamos entender o que é isso. Vou falar da inversão primeiro. Toda vez que eu tenho na forma afirmativa alguém fazendo o papel de auxiliar na estrutura, para eu levar essa estrutura para a forma interrogativa, eu só preciso fazer a inversão do sujeito com esse auxiliar, tá? Por exemplo, quando a gente tem o verbo to be conjugado no presente ou passado, o verbo to be faz papel de auxiliar. Então, na forma afirmativa, eu tenho primeiro o sujeito, depois o verbo to be. Se eu for levar isso aqui para a forma interrogativa, eu faço a inversão. Eu vou ter o verbo to be e depois o sujeito. Isso acontece na maioria das estruturas gramaticais em inglês, tá? Verbo to be no presente ou no passado, qualquer estrutura derivada desse verbo to be, por exemplo, present continuous, past continuous, futuro com going to ou gonna, o present perfect, que tem o have como auxiliar e está na forma afirmativa. O past perfect, que tem ali o had como auxiliar, está na forma afirmativa. Os modais, would, could, should, can, will, seja lá qual for, sempre que você tem um modal, ele também está presente na forma afirmativa. Então, para você levar para a forma interrogativa, você faz a inversão do sujeito com o auxiliar, tá? Olha o que acontece aqui. Vou trabalhar com o verbo to be porque é o que a gente viu até o momento. Então eu tenho sujeito, que é o pronome, e depois eu tenho o verbo to be, que faz o papel de auxiliar. Então na forma afirmativa fica I am, eu sou ou eu estou, já que a tradução do verbo to be é ser ou estar. You are, você é ou você está. He, ele é ou ele está. She, ela é ou ela está. It is ou it is, se falar isso rápido, isso é ou isso está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. E por último, they are, que é eles são ou eles estão, tá? Tô na forma afirmativa. Por quê? Porque eu tenho o sujeito antes do verbo to be, que é quem faz o papel de auxiliar. Então, como que eu faço para levar isso aqui para a forma interrogativa? É o primeiro segredo que eu falei, inversão, lembra? Eu vou colocar primeiro o verbo to be e depois o auxiliar. Eu já escrevi do lado de cá, ó. Forma interrogativa, então, vai ficar, em vez de I am, que é eu sou ou eu estou, vai ficar am I. Estou colocando o verbo to be antes do sujeito, ó. Am I? E aí virou pergunta, eu sou, eu estou. Are you? Você é ou você está? Is he? Ele é, ele está. Is she? Ela é, ela está. Is it? Isso é, isso está. Are we? Nós somos, nós estamos. Are you? Vocês são, vocês estão. E are they? Eles são, eles estão. Repare que em português a gente só faz uma mudança de entonação na voz, né? Eu falo, você é. Se eu quiser perguntar, você é. Eu mudo a entonação da voz. Em inglês, não. Em inglês, se eu pegar e estiver lendo alguma coisa, eu já sei que é interrogativo por causa disso aqui. Porque eu vou ter o auxiliar antes do sujeito. Tá bom? E aí, resolvemos essa primeira parte, que é a inversão. O segredo está na inversão em WH. Agora, o que é esse WH, Calmeto, que você está falando? Bom, WH, né? Botei aqui WHs, né? Ou esses Hs, são geralmente as letras que iniciam a maioria das perguntas em inglês. Por exemplo, em português nós temos várias perguntas iniciadas por QU, né? Nessa sequência de letra, QU. Um exemplo é quem, ó, QU, quem, ou qual, né? Você quer perguntar qual, que, quando, também é QU, né? Claro que nós temos exceções, né? Nós temos onde, que não é o QU, mas a maioria em português também se inicia dessa forma, QU. Em inglês não é com QU, em inglês a maioria é com WH e algumas com H, tá? Se eu quiser perguntar o que em inglês, eu vou usar what. O what inicia com WH. Se eu quiser perguntar quem, eu vou usar who, que inicia com WH. Se eu quiser perguntar onde, eu vou perguntar where, que inicia com WH. Se eu quiser perguntar como, eu vou perguntar how, que inicia com WH. Então, o que vai acontecer agora na estrutura? Eu vou ter esse WH, ou H, vamos dizer, né? Antes da estrutura interrogativa. Seja lá qual for o tempo verbal, tá?
Pode ser presente, passado, futuro, seja lá qual for. O WH vai vir antes da estrutura interrogativa quando você quer fazer a pergunta. Vamos usar alguns exemplos aqui. Se eu pegar, por exemplo, aqui who, que significa quem, ó. Who, escreve dessa forma, tá? Significa quem. Se quando você pergunta quem, você vai ter como resposta uma pessoa, né? Por exemplo, quem é ele? Ele é o João, ele é o diretor. Sempre vai ser relacionado a pessoa, tá? Tua resposta vai vir em forma de person. Então, se eu quero perguntar, por exemplo, quem é você? Como que é você em inglês? Você é you, correto? E a conjugação de you é you are. Lembra que é você é ou você está? Só que eu não posso usar dessa forma aqui, porque aqui é afirmativo. Já que é uma pergunta, eu tenho que usar aqui, ó. Então, em vez de you are, a gente sabe que teve a inversão e ficou are you. Só que eu vou ter que iniciar com WH. Então, o WH para quem é who, vou colocar aqui, ó. Who. Agora, who are you? Quem é você? Who are you? E se eu quiser perguntar quem é ele? Bom, como é ele em inglês? Ele é he, correto? Já está conjugado aqui na forma interrogativa, que ficou is he. Então, acrescenta esse WH no início, ó. Who is he? Quem é ele? Who is he? E se eu quiser perguntar quem é ela? Como é ela em inglês? Ela é she, né? Já está conjugado aqui na forma interrogativa também. Então, is she. Então vai ficar, ó, who is she? Who is she? Quem é ela? Aí você pode falar, mas peraí, o verbo to be pode ser ou estar. Mas eu não vou perguntar quem está ela, né? Who is she? Quem é ela? E se eu quiser perguntar quem são eles, né? Bom, como que é eles em inglês? Eles é they. Estou no interrogativo, então o verbo to be vem antes. Are they? Então eu coloco o WH agora para iniciar, ó. Who are they? Who are they? É simples assim. Se eu tiver com amnésia, acordei do nada, bati a cabeça e quero saber quem sou eu. I. WH antes da estrutura interrogativa. Who am I? Who am I? Quem sou eu? Tá? Então, por isso que eu falo que o segredo está na inversão e WH. Tem que estar na inversão aqui porque tem que ser a forma interrogativa. E o WH vai servir para perguntar o que você quer descobrir. Se você pergunta quem, você vai ter como resposta uma pessoa. Mas vamos dizer que você não quer perguntar quem, você quer perguntar como. Como se diz como em inglês? Como é how. How. Quando você utiliza essa pergunta, como, você quer descobrir a maneira. Ou a maneira como a pessoa está, como ela se encontra, ou a maneira como ela executa alguma coisa, tá? Como o verbo to be é um verbo de estado e não de ação, né? Se eu falo para você assim, I am a teacher, eu sou um professor, ação zero. Ou I am here, eu estou aqui, ação zero. Então o verbo to be é um verbo de estado. Quando você utiliza how com o verbo to be, sem nenhum verbo de ação, você está perguntando como está, né? Como está aquilo ou aquela pessoa. Então, eu tinha perguntado primeiro, who are you? Lembra disso? Who are you? Quem é você? Eu tinha feito isso aqui, ó. Who are you? Agora eu quero perguntar como está você. Eu vou usar o how. Então, ó, how are you? Tá vendo? Eu inicio com WH ou H e depois eu tenho a forma interrogativa do tempo verbal que eu quero utilizar. Então, how are you? Como está você? E se eu quiser saber como eles estão? Eles é they. Então, ó, how are they? How are they? E se eu quiser perguntar como ela está? Ela é she. How is she? How is she? E se eu quiser perguntar como eu estou? Loucura, mas eu vou perguntar. How am I? How am I? Eu coloco o meu WH ou H antes da estrutura interrogativa. Se eu quiser perguntar como isso está? Bom, isso a gente sabe que é it. Então, how is it? How is it? Tá fazendo referência a alguma coisa, tá bom? Da mesma forma que eu tenho who, que é usado para pessoa, e how, que é utilizado para maneira, que é manner, nós podemos colocar aqui também where. Where significa onde. Então, se você perguntar onde, você vai ter como resposta um local, correto? Então, a resposta de where vai fazer referência a location, que é local, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou colocar o WH antes da estrutura interrogativa. Eu perguntei, who are you? Quem é você? Depois eu perguntei, how are you? Como está você? E agora eu quero perguntar onde você está. Vai ser, where are you? Olha aí, ó. Where are you?
Onde está você? E se eu quiser perguntar onde eu estou? Não conheço esse lugar aqui não. Onde que eu estou? Where am I? Porque eu é I. Então, where am I? E se eu quiser perguntar onde nós estamos? Como que é nós? Nós é we. Então, where are we? Where are we? Se eu quiser perguntar onde vocês estão, vou usar o vocês aqui, you do plural. Where are you? Se eu quiser perguntar onde eles estão, eles é they. Where are they? Eu posso fazer where is he, onde ele está. Where is she, onde ela está. E vamos dizer que você me falou sobre um restaurante muito bom e eu fiquei curioso e quero ir nesse restaurante. E eu tenho que perguntar onde que é. Onde que é o quê? O restaurante. Restaurante não é pessoa, correto? E é singular. Qual desses pronomes aqui vai fazer referência a restaurante? Bom, se não é pessoa, nós só temos duas opções. Uma no singular e outra no plural. A do singular é it, que faz referência a coisas. E a do plural é they. They pode fazer referência a pessoas ou coisas, tá? Eles, as pessoas, ou eles, os estabelecimentos, por exemplo. Então eu quero perguntar onde é o restaurante, que é singular. Eu vou usar it. E agora, eu já tenho a conjugação feita aqui, já está na forma interrogativa, só vou acrescentar o WH. Where is it? Where is it? Onde é isso? Tá bom? E vou colocar mais uma aqui, que é o what. Mais um WH, reparem, what. What não faz referência a pessoa. What geralmente faz referência a objetos, tá? Animais, ideias, eventos também, tá? Se você fala que tem um jogo no fim de semana, é o que tem no fim de semana, né? Que faz referência ao jogo, tá bom? Então, mesmo padrão vai acontecer. Eu vou usar o what antes do pronome que eu quero utilizar para a pergunta. Só que como o what não faz referência à pessoa, eu geralmente vou usar o what com it, porque está falando de coisa, ou com they, porque lembra que they pode estar fazendo referência a pessoas ou coisas. Então, como eu pergunto, por exemplo, o que é isso? Eu vejo uma coisa, eu vou perguntar, o que é isso? Bom, isso eu já sei que é it, tá no singular. Então, eu vou colocar aqui, what is it? What is it? Mas se eu falar isso rápido, eu vou ficar com a pronúncia de what is it? What is it? Por quê? O T entre vogais vai ter som de R. Nós já falamos isso aí na pronúncia de T e D, na aula de pronúncia de T e D. Vou deixar nos cards aqui em cima para quem não assistiu, tá? Então, what is it? E esse S emenda com o I, né? Porque palavra terminada em consoante emenda com a próxima palavra quando a próxima começa com vogal. Falamos isso também na aula de ritmos de fala. Então, isso aqui falado rápido não vai ser what is it, vai ser what is it? What is it? É a forma para você perguntar de um objeto. What is it? O que é isso? What is it? Aí se fosse plural, vou te mostrar um marcador, por exemplo. What is it? It's a marker. Mas se fosse plural, tivesse mais de um na mão? Não pode ser mais it. O plural de it é they, lembra? Então vai ficar what are they? What are they? Tá vendo como é simples? Se você domina as inversões, né, para botar na forma interrogativa, ou os pouquíssimos casos quando a gente não pode fazer a inversão, você acrescenta o auxiliar. Se você domina isso e você domina os WHs, acabou, você pergunta qualquer coisa em inglês. É bem simples. Claro que eu utilizei aqui somente 4 WHs, né? Que na verdade 3 WHs e 1 H, mas trabalha do mesmo jeito. Que foi who, que é quem, how, que é como, where, que é onde, e o what, que é o que, qual ou quais, tá? O what pode ter essas traduções. O que, qual ou quais, tá? Não confundam who com how na pronúncia. Who, quem, how, como, tá? E aí você pode misturar isso tudo. Por exemplo, eu posso perguntar primeiro para você, acabei de conhecer, ok. How are you? Como vai você? Tá, vou bem, ok. But who are you? Quem é você? Tá? Ou então eu te ligo e falo, hey, where are you? Onde você está? Tá vendo? Eu só estou alternando o meu WH para tentar chegar na resposta que eu preciso. Então esse WH ou H sempre está relacionado com a resposta que eu preciso, com a informação que eu estou tentando obter. Tá bom, gente? É bem simples, mas é importantíssimo. Então lembre-se, o segredo do inglês está nas inversões e nos WHs ou Hs. Quando você não puder fazer uma inversão, que são poucos os casos, você vai acrescentar um auxiliar na estrutura, mas ainda assim, mesmo com o auxiliar, o WH vai começar a pergunta,
tá? Espero que vocês tenham compreendido. Caso hajam dúvidas, tá? Ou se vocês tiverem sugestões, é só colocar na parte destinada aos comentários aí que eu vou responder a todos. Um abração para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Fui!